Olá, aqui estamos diretamente da casa do Rodrigo Scher, começando o nosso projeto Japão. Por que leva um sujeito aí ao Japão? Por que o cara vai ao Japão? Por que o cara não vai para Nova Zelândia, hein? Para Timbuktu, Amsterdã, Paris, Japão? Por que Japão? O Rodrigo Scher, nosso dirigente, nosso amigo, vai contar para nós o que significa ir ao Japão. Porque muita gente vai ao Japão para fazer uma comprinha, um turismo. Nós somos budistas, nós vamos ao Japão atrás da essência do conhecimento budista. E o Rodrigo vai trazer isso pra gente com bom humor, com profundidade e vai apresentar para nós no nosso primeiro making off como é que essa jornada pode ser importante para a transformação da vida das pessoas. Por isso que a gente vai ao Japão. Acompanhe com a gente, continue se inscrevendo porque vai ser cada vez mais divertido. Tóquio, aí vamos nós. Olá pessoal, bom, meu nome é Rodrigo Scher, eu tenho 41 anos, né? Eu tô um pouco esquecido da minha idade, mas 41 anos, eu sou vice-responsável de distrito, o distrito Silva Rabelo, um distrito novo, eu tenho 5 anos de prática e recentemente eu passei pela experiência de ir pro Japão. E aí eu fui convidado aqui pelos amigos, né? Antônio Wagner, o Saulo, para falar um pouquinho no canal com vocês sobre essa experiência. Como que essa experiência, essa viagem foi importante para mim e que ela pode ser importante para você. Na verdade, eu acho que ela é importante. Eu acho que todo budista devia ter essa oportunidade. Você não tem que criar essa oportunidade porque realmente é muito importante para nossa prática. Eu, da minha parte, eu não pensei duas vezes quando eu ouvi falar nessa oportunidade de viajar para o Japão, do que seria. Eu pensei, bom, primeiramente eu pensei o que eu devia ter, né? E eu acredito que você vai pensar que o que a gente precisa é dinheiro e não é. Na verdade, o que a gente precisa para ir ao Japão, primeiramente, é vontade, né? Você tem que ter vontade e aí as coisas começam a acontecer. Eu aprendi isso na prática, como no budismo, a gente aprende tudo na prática, né, praticando, e eu aprendi que a gente consegue ir aí a experiência que vale toda a trajetória, né? É difícil a gente imaginar que vai ao Japão, né? A gente não imagina, a gente nunca, eu pelo menos garoto, nunca imaginei. Japão é uma coisa distante, né? Se você tá do outro lado, não é uma coisa que você bota naquela lista lá das viagens que você vai, Japão não tá na lista. Você vai pensar em onde todo mundo vai. Você vai pra Disney, né? Vai pra, sei lá, vai pra região de lagos, você vai pra qualquer lugar. Menos Japão, quando a gente pensa o quê? Kung Fu, né? A gente pensa os Power Rangers. A gente vai lembrar de pensar em de tudo, menos no que, né? No que é. Aí você não consegue imaginar que vai, mas vai e aí você se surpreende. Enfim, falando da experiência. Eu tô falando com pessoas que vão, né? Eu tô sabendo que tem um grupo novo, esse mesmo grupo que eu fiz parte de um grupo de 20 pessoas e agora eu tô sabendo que tá indo um outro grupo, daqui a pouco, né? Tá indo um outro grupo pra lá. E eu falo com um grupo que tá indo pro Japão, mas eu não falo só com esse grupo. Eu falo com todo mundo, não só quem tem vontade de ir, mas até quem não tem vontade de ir. A gente tem contato com o Japão o tempo inteiro na nossa prática, na nossa religião, a gente está sempre vendo nas revistas, né, no nosso BS, na nossa TC, e a gente vê vídeo, encontro com o mestre, a gente vê o mestre nos vídeos, vê imagem, enfim. E aí a gente acaba tendo mesmo um contato com o Japão, mas aí ouvir o coração, sentir o coração bater, sentir o cheirinho, aí é quando tá lá, não tem jeito, que aí você tá lá na terra do mestre, aí você parece que tá de perto ali ouvindo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ir na frente da casa do mestre, do presidente Queda, e aí não tem noção, todo mundo igual a pinto do lixo lá querendo tirar foto. Tinha os seguranças lá, que parece que não é uma coisa que... O pessoal fica de olho, óbvio, né? Mas assim, o segurança fechou com a gente, falou, brasileiro, vem, pode tirar foto. Então abrimos bandeira, foi uma festa. Pra mim, falar da experiência no Japão, que é importante, eu recente de prática, né? 5 anos de prática, eu achava que o que eu queria era isso mesmo, ter contato com a raiz com o X da questão, assim, de ver realmente o que é, porque a gente vê, como eu falei, a gente escuta, mas não é a mesma coisa do que você tá de frente pra coisa, né? E aí, assim, quando você chega, você fica impressionado, eu fiquei impressionado. O bacana é você chegar, por exemplo, no auditório do Grande Juramento e ver que tem aquele monte de gente de todas as partes do planeta, que aí concentra mesmo gente de todas as partes do planeta. Primeiro que a gente é muito bem recebido, é uma festa, mas eu acho que a festa é com todo mundo, não é só com brasileiro. A Soka Gakkai é uma família. E nós somos muito bem recebidos, assim como a gente recebe bem as pessoas aqui, lá também nós somos muito bem recebidos e isso é uma coisa que você vê o tempo inteiro. Pra gente chegar no auditório do Grande Juramento, por exemplo, tem um preparo antes, e esse preparo é dividido por grupos, brasileiro, aí tem o pessoal que veio da França, enfim, eles dividem por grupos mesmo de países e aí tem uma pessoa que orienta, que fala o idioma e aí explica, a gente se prepara de manhã pra estar à tarde no auditório. E o auditório é quando começa a ficar impactado com essa força
diferença, né, da organização. Primeiro que é incrível, é uma obra incrível. O auditório ele fica num bairro, que é o bairro Shinano-machi, que é um bairro da organização, praticamente o bairro todo é a Soka Gakkai, e aí você se sente em casa. A gente, quando passeia em algum lugar aqui, por exemplo, São Paulo, a organização também é muito forte, né, assim, em termos físicos, né, que eu tô falando de prédio, da sede, mas a gente tem um pouquinho de contato também, e a gente se sente lá num bairro inteiro como se estivesse em casa, que você anda um quarteirão, tem mais uma parte da organização, mais um quarteirão, você vê mais uma organização. Inclusive no Shinano-machi você vê um museu que o presidente Ikeda, ele colocou os presentes dele, são várias caixinhas de música assim, cada uma tem a sua história, e foi tudo que o presidente Ikeda foi ganhando, né, de presente ao longo da história dele, tá lá. É bem bonito porque é cultural, você tem contato com uma outra parte e ao mesmo tempo tá tendo contato com o presidente Ikeda, imagina. Você já se surpreende com isso. Aí você chega no auditório do grande juramento, aí você fica impressionado. O auditório é o lugar para você sentar e aí fazer o juramento, né? Realmente você sentar lá e falar assim, bom, é agora. Eu lembro que quando a gente chegou de viagem, a viagem é um pouco cansativa, né? Tem essa questão das horas de viagem, é muito tempo. Eu tinha pavor de viajar de avião, aliás, tenho pavor, né? Meia hora pra mim é sofrida, imagina 28 horas. Foram 28 horas de voo. Chega uma hora que você se desliga, mas eu confesso que eu fiquei 28 horas concentrado na viagem. Eu fiz muito daimoku pra viajar de boa e o avião não sacudiu. Eu tive uma viagem muito tranquila, muito legal. Também muito budista, né? 20 pessoas fazendo daimoku, não tem como sacudir. Inclusive no avião tava o seu sago e com certeza onde o seu sago tá não vai acontecer nada. Porque eu já me baseei no daimoku dele. Se o meu tava falho, o seu sago eu sei que fez o que tinha que ser feito. A gente chegou meio cansado, né, porque aquela viagem cansativa realmente tem a parada e tal, a escala. Eu lembro que a gente foi dormir acho que meia-noite e no outro dia, 5 horas da manhã, a gente já estava de pé para começar o nosso passeio, né, pelo Japão, né, passeio entre aspas. O primeiro contato que a gente teve foi com esse preparo para o auditório do grande juramento para chegar no auditório. E aí naquele momento, né, ali começa. Ali você começa a sentir, quando abre para você você vê aquele oratório, né, a imponência daquele oratório, as pessoas, aquele cuidado com a gente, eu lembro que era uma fileira de brasileiros, a gente tem a tradução, né? A gente colocava o fone, passava lá pra gente o que estava sendo dito, passava na nossa frente, e todos os outros países. Tem até um momento que a pessoa que estava conduzindo a reunião, ele vai falando cada país, e aí ele fala brasileiro, o pessoal gritou, e aí todo mundo gritou junto. Brasileiro lá é uma festa à parte, né? Porque como eu falei que é festa pra todo mundo, tá valendo, mas brasileiro é uma festa. Eu lembro que a gente tava bem cansado, mas o cansaço ali, a gente esqueceu e todo mundo focado no eu só pensava no que eu ia fazer. Eu falei, caraca, tá começando a viagem agora, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer quando eu voltar, né? Porque é uma coisa, enfim, é uma oportunidade que, enfim, eu tava lá. Então passei pelo auditório e aí a gente começa a conhecer a organização. Eu lembro que foi muito emocionante o momento que a gente passou em Tatsunokuchi, né? A gente teve uma viagem um pouco longa, se eu não me engano, 2 horas e pouco. A gente pega um trem suspenso, muito bacana, né? Porque você tem contato com a tecnologia também. A gente fica viajando, né? Coisa que a gente só vê na televisão e a gente lá. E a gente chegou, fomos bem recebidos, né? O pessoal da organização levou a gente, aí a gente passamos por um templo lá que não é da organização e subimos pra nossa casa. E foi muito legal que a gente fez uma reunião de palestra, né? A gente leu um Gosho e cada um deu um relato e tal. Eu percebi que naquele momento ali, quando você sente que tá no lugar aonde realmente Nichiren Daishonin teria sido decapitado, aonde ele realmente se revelou como Buda original, ali ele entendeu tudo e você tá, cara, eu tô nesse lugar. Então assim, quando você chega nesse lugar, o negócio bate mais forte. Eu lembro que o seu Sago me deu uma parte do Gosho, inclusive muito bacana, porque essa parte do Gosho é uma parte que não tem aqui, é uma tradução que só tem no Japão. E ele me traduziu e eu pude falar a explanação do presidente Ikeda sobre esse Gosho que não tem ainda aqui. Vai chegar, em algum momento vai chegar aqui, mas não tem. E lá eu tive a oportunidade de ter contato com essa explanação. E aí nesse momento que eu fui falar, eu não aguentei. Foi uma choradeira só, todo mundo chorou. A gente sente mesmo, ali a gente sente, porque caramba, imagina estar num lugar aonde realmente passou aquele objeto luminoso, cruzou o céu e o nosso Buda original finalmente começou essa história, né, assim, pra valer. Ali foi um momento muito impactante, muito bonito, o lugar é muito bonito, fizemos muitas fotos, né, muitos vídeos, assim, é um lugar que sobe dá um pouquinho de trabalho chegar, mas vale a pena, porque, como eu falei, todo esforço vale a pena, então isso foi muito bacana. Teve um momento da viagem que foi muito interessante, que a gente chegou na Universidade Soka. E aí, na Universidade Soka, que é grandiosa, uma coisa absurda, a universidade, que também é um lugar que reúne, aliás, a organização, ela reúne mesmo, né, uma misturada que, isso também é muito bacana, né, onde você vê que é realmente a família. E aí,
Eu lembro que na Universidade Soka, a gente já fica impressionado com a Universidade Soka, mas no trajeto tem o Memorial Makiguchi. É uma obra que você fica impressionado. Eu fiquei impressionado, assim. A gente deu sorte que no grupo, para ter acesso, né, a gente tinha que ter a carta de apresentação da SOHK. E ninguém pensou nessa carta. A gente levou a carta, apresentamos no auditório e achou que era ali que precisava. Por acaso, uma por acaso não, né? Nada é por acaso. Mas uma das integrantes do grupo estava com uma carta e valeu. A carta dela serviu para que todos entrassem. E aí você fica impressionado. Eu lembro que eu entrei e falei assim, que obra é essa? Né? E é uma obra que foi feita, realmente, o presidente Ikeda, quando construiu em homenagem ao mestre. Ele queria realmente homenagear o mestre, mostrar, olha só o que a gente fez, né? Uma organização que a gente sabe como começou, né? Foi difícil, e o nível que chegou, e o presidente queria, esse daqui é o meu presente, olha só o que foi feito da organização. E ali você vê e você fala assim, cara, é impressionante. É impressionante. E aí eu lembro que logo na entrada, assim, no hall, tem um lustre, né? Eu olhar para aquele lustre e falei, caraca, esse lustre cabe na minha sala. O lustre cabe na minha sala. Aliás, essa aqui é a minha sala, tá? Tô gravando na minha sala. É um pouquinho apertado, mas o lustre, ele ocupa toda a sala, pra você ter uma noção do lustre. E eu olhava assim e falei assim, caraca, que é isso, cara? E aí você vai ouvir a história, aí o que você pensa, né? Assim, cara, é isso que eu quero. Mas assim, cara, se o presidente Ikeda, se uma pessoa conseguiu fazer isso aqui, eu também posso fazer isso. Eu quero esse lustre, modo de dizer, tá, gente? Que o lustre não cabe na minha sala. Mas eu quero fazer isso. Eu quero comprovar dessa mesma forma. Eu quero dar ao mestre o presente que ele deu pro mestre dele, assim. Então, assim, é o que você sente. E eu acho que é o que você sente o tempo inteiro quando você tá lá. Quando você vê o tamanho da coisa, o tamanho o que foi feito, você fala assim, eu não posso fazer menos. A gente, quando tá no Japão, a gente se pega pensando assim, cara, Japão. Aí você pensa assim, pô, tecnologia, vou comprar um monte de presentinho eletrônico, tá lá, pô, perfuminho mais barato, cosmético barato, vou viajar. E aí, pá, tu começa a pensar um monte de coisa, passeio, coisas de outro mundo, né? Tu pensa, cara, coisas que tu não vai ver aqui. E aí aqui do lado de cá, né, no Brasil, você vê as pessoas naquela expectativa, o que eu vou trazer, né? Você fica assim, o que você vai levar? Ah, um presentinho, vai estar todo mundo esperando alguma coisa. Mas, cara, não é isso que você traz. O que você traz, na verdade, que eu acho que a gente traz, e eu acho que eu tenho certeza que essa é a missão, né? Esse é o motivo da viagem, é o que você traz no coração. É o que você vai trazer, é o que você pega de lá, é o que você vive naquele lugar, que você vê, que você fala assim, é grande, não tem história, não é mentira o que a gente está vendo, não é mentira quando você senta ali e faz a oração, não é. Quando você vê o que essa oração faz, a força, o tamanho que é, o que o coração de um homem é capaz de fazer, você fala assim, não posso ser diferente. Eu não posso chegar no Brasil e fazer diferente. E aí eu acho que o que você traz pra cá, o que você traz pra cá não é o presentinho, não é o perfuminho, ou o que você tem que trazer para as pessoas é isso. É mostrar para elas o coração, mostrar como é forte, como o presente maior que você pode dar a essas pessoas, budistas, não budistas, assim, é essa experiência religiosa. Eu não vi, eu tive a sorte de viajar com pouco dinheiro, é estranho, porque eu fiquei meio triste quando eu fui, falei assim, caraca, eu tô indo com pouco dinheiro, pô, eu quero comprar tudo, quero voltar diferente, porque lá eles têm um negócio com estética, a mulherada se cuida muito e tal, não sei o que, eu falei assim, pô, já gosto, ó, a franja bem tratada, já gosto do negócio, falei, vou tacar um monte de coisa, e aí eu não tinha dinheiro, eu viajei com dinheiro um pouco contado, e aí eu tive realmente que ficar controlando, mas aí eu tive um outro lado da viagem, que foi poder curtir mais essa experiência, mas eu acho que essa experiência, ela tem que ser mesmo com dinheiro ou sem dinheiro, se você tá lá, o motivo da viagem é para você realmente abraçar o budismo na raiz, assim, é você ir lá e falar assim, eu estive do lado dele, eu fui lá do lado do mestre, eu ouvi o coração bater, eu senti o cheiro e voltar com essa carga, voltar com essa força e essa vontade de fazer aqui, de construir aqui, porque assim, quando eu falo de monumento, que eu vi o monumento, né, a Memorial Makiguchi e o auditório e toda aquela coisa, aqueles monumentos, aquelas coisas grandiosas, e quando eu falo de construir, é construir isso na nossa vida aqui, é pegar isso e construir esse monumento e assim, e ser exatamente do jeito que você quer. Uma coisa que eu aprendi, que eu tenho aprendido muito, eu tenho estudado muito sobre a prática, né, sobre o Nam-myoho Renge-kyo mesmo, eu tenho feito um estudo, procurado bastante assim, estudar a prática em si, porque é realmente o mais importante a nossa prática. Eu andei me perguntando do que eu poderia fazer, né, até onde eu posso ir. E assim, não tem limite, gente. Não, a gente pode tudo, eu posso tudo, e você vê que pode tudo quando você chega lá. Então assim, isso é uma coisa que eu queria que ficasse registrado, que a viagem, ela é isso, né, ela não é uma viagem, é turismo também, que você tá no Japão, óbvio, você vê um monte de coisa bacana, é legal, mas mais do que isso, assim, você tá indo pra realmente voltar
voltar mais forte, pra realmente brigar por essa organização, brigar pelas pessoas, porque eu tive a oportunidade, como eu tava sem dinheiro, eu tive a oportunidade de cuidar das pessoas. Então, assim, foi muito bacana que eu falei assim, cara, esse é o nosso papel. O que o nosso mestre fez foi cuidar das pessoas. Tudo que ele construiu, tudo que ele fez foi para que as pessoas pudessem curtir isso, foi para que as pessoas pudessem ter aonde estar, chegar lá e ser recebidas. E esse é o nosso trabalho. A gente tem que continuar esse trabalho de cuidar das pessoas. E aí, como eu tive essa oportunidade de cuidar, né, sem dinheiro, eu fiquei lá, vou cuidar das pessoas. E aí, eu falei assim, cara, é isso, a viagem é isso. Eu vou voltar lá, eu vou cuidar mais do que nunca. Eu vou criar esses monumentos dentro do meu coração primeiro. E, obviamente, se você tá rico por dentro, por fora, estudando, né, entendendo a força do Daimoku, você vê que você pode também fora. Eu posso sim ter um lustre maravilhoso, né? Um dia eu vou ter. Vou pedir pra gravar de novo, que eu vou botar o lustre aqui na minha sala. Olha o lustre, né? E aí, que agora é uma lâmpada esquisita. Não vou nem mostrar, porque tá até sujo. A gente pode tudo. E quando você vai pro Japão, muito legal isso. Você assim, cara, eu fui pro Japão. Então a gente pode tudo, né? Eu fui pro Japão. Até um ano atrás, o máximo que eu fui foi Cabo Frio. E de repente eu tava no Japão. Realmente é uma coisa que quando tu volta do Japão, tu pode qualquer coisa. Quando eu tava voltando do Japão, eu passei por uma experiência assim. Voltei muito Daimoku, porque mais 26 horas na volta. A gente tem 28 horas pra ir, 26 a volta é um pouco mais curta, porque você tá vindo contra o fuso, né? É uma coisa meio confusa. Eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei uns 3 dias pra me adaptar lá e aqui uns 3 dias pra me adaptar aqui. Porque assim, é engraçado, quando você tá indo, você avança no tempo, né? Porque quando tu chega lá, você tá à frente 12 horas daqui. Aí quando você volta no tempo. É muito legal. E aí meio que é uma coisa meio doida. E aí a volta tem essas menos horas, mas eu falei assim, cara, eu vou estudar menos horas, mas eu vou muito Daimoku porque realmente eu sou muito medroso, sou do tipo que chora quando eu tô no avião. Falei assim, cara, não tem jeito. Então, calma que não tem jeito justamente por isso. Então, muito Daimoku. E aí eu lembro que a viagem foi tranquila também na volta. Mas aí, quando a gente pegou um voo aqui no Rio, chegou em São Paulo, né? Que era a última conexão, né? A última perna de voo, que era São Paulo-Rio. Bom, viajei 26 horas, que são 40 minutos, né? 37 minutos. Tranquilão, de boa. Peguei, eu não vou falar o nome da empresa, pra gente não fazer merchan da empresa aqui, mas peguei lá, tô eu lá no voo, e aí, de repente, o avião começou a sacudir. Aí, nisso, que eu lembro que eu falei pra uma colega, quando tava começando a viagem, minha colega chegou pra mim e falou assim, ô, Cher, tem medo de viajar? Eu falei, morro de medo. Eu não tô vendo você tranquilo. Eu falei, não tô tranquilo, não. É que enquanto não acender a luzinha do cinto, enquanto o piloto não avisar que vamos passar por turbulência, a tripulação não sentar, não nessa ordem, enquanto não acender a luz do cinto, a tripulação sentar e o piloto avisar, tô tranquilo. Então, eu ficava atento, né? Nada de cinto, nada. Todo mundo, então, balançava assim, vai balançar, não vai acontecer nada, a tripulação sabe. Na volta, tô eu lá em São Paulo, isso na ida eu falei pra essa minha colega, e aí na volta tô eu e ela do lado, aí tamo lá, o avião começou a chover, à noite tava chovendo muito, a gente veio na chuva, São Paulo, Rio. E aí chovia, daqui a pouco acendeu a luz do cinto. Eu, putz, já olhei a luz do cinto. Aí ela já olhou pra mim, né? A colega do meu lado já olhou pra mim. Aí a tripulação, a moça tava servindo a comidinha, né, lá no carrinho, correu pra sentar. Aí eu já vi, parecia a sequência do filme Premonição, não sei se vocês conhecem, mas vai passando, a pessoa vai visualizando o que vai acontecer, e aí eu falei assim, tá acontecendo. Ela vira pra mim e fala assim, ô Cher, tá acontecendo aquilo que você falou. Eu falei, não, tá faltando o piloto avisar. Foi eu acabar de falar isso, piloto. Senhores passageiros, vamos passar por uma turbulência, apertem os cintos. Eu falei assim, eu virei pra ela e falei assim, fulana, reza, muito Daimoku, porque vai sacudir. Só para quando acabar. Gente, não deu outro. Começou a sacudir. Eu chorava, eu fazia Daimoku, mas eu não aguentei. Eu comecei a chorar, me deu um desespero. Ela do meu lado, ela já pegou minha mão, eu já quase quebrei os dedos dela. Ai, eu olhei pro avião, estava todo mundo rezando. Todo mundo tava rezando, todos. Os budistas tudo, na minha Horengekyo. O único do grupo que tava tranquilo dormindo foi o seu Sago. Aquele ali tava, não entendi. Tava lá parado, o sono dos Budas, dormindo, tranquilão na cadeira. E o avião sacudindo, a minha vontade era acordar. Acorda, seu Sago. Fala, mas não, tranquilão. Eu ficava pensando, na minha cabeça, não ia falar isso pra minha colega, na minha cabeça assim, eu não acredito que eu viajei 28 horas pra ir, 26 pra voltar, pra morrer aqui, nessa perna, São Paulo, Rio. Não, porque eu ia morrer como indigente. Certamente eu ainda lembro assim, é um número que morreu aí. Agora, se eu morro na viagem pro Japão, eu ia falar assim, brasileiros, né, morrem, não sei o quê. Era bem mais pomposo, mais bonito. Mas, né, São Paulo, Rio, não dá, né, gente? Mas aí depois eu fiz muito Daimoku, daqui a pouco o avião foi tranquilizando, aí o piloto, senhores passageiros, vamos posar e tal. Eu falei assim, beleza, de boa, não tem problema. Seu Sago, quando acordou, falou assim, vocês viram que foi difícil a chegada, já imagino que vem por aí. Ou seja, a luta só começou, né? E aí, assim, essa parte aí chegamos e aí é colocar em prática, né? É uma experiência viva, né? É uma experiência pulsante, assim. Você sente, assim, a impressão que dá é que a gente já tem isso aqui, óbvio. Imagina, às vezes a pessoa não consegue se organizar pra ir pro Japão, não vai, pra algum nível, não é. É o quê?
Não é que seja uma obrigação você ir pro Japão. Primeiro ponto importante, não é que seja uma obrigação, mas saiba que você só não vai se você não quiser. Porque se quiser, vai. Todo mundo pode. Quando você chega lá, é como se você ligasse mesmo e desse aquela carga de... O negócio é mais forte. Então, é uma energia, é uma coisa pulsante mesmo. Você chega percebendo isso, assim, a veia, a vontade de falar pras pessoas. Eu costumo dizer que quando você tá alinhado, né, que você tá praticando corretamente, que você tá fazendo a sua prática correta, é fogo nos olhos, né? Você bota fogo nos olhos, é fogo na voz, é isso, as pessoas percebem isso. E o Japão, quando você volta, é essa carga. Óbvio que você tem que você tem que ter esse olhar, né? Você tem que ir pra sentir dessa maneira. Não fazer do Japão, não perder a oportunidade, né? Imagina viajar tanto tempo, passar esses dias incríveis e não voltar com essa consciência. Então, assim, você já tem que ter essa consciência, mas assim, é uma experiência pulsante, eu sou muito feliz de ter passado por isso. Pretendo viajar novamente com um pouquinho de dinheiro pra poder curtir um pouco mais, assim, curtir que eu digo assim, vou curtir muito a prática religiosa, mas vou poder comer uma comidinha mais cara, entendeu? Pegar ali um negocinho que eu segurei um pouco, mas isso não foi um problema, tá? É só porque realmente eu passei por isso. Eu sou muito grato e agradeço também ao Antônio Wagner, ao Saulo, por ter me dado essa oportunidade. Espero que vocês gostem e quando quiser eu tô aí disponível. Obrigado aí.